Fala aí, eu sou o Rafael Thier do Responde Aí e hoje a gente vai bater um papo sobre a derivada da função inversa, beleza? Então vamos lá, vamos conversar sobre isso. E aí quando a gente fala sobre função, o que a gente está acostumado a ver? A gente está acostumado a ver o seguinte: f de x é igual a y. O que isso quer dizer? Quer dizer que se a minha função é uma maquinazinha em que eu posso inserir vários x diferentes nela, então toda vez que eu insiro um x na minha máquina f de x, ela me cospe um y diferente, tá? A gente pode entender a função como uma maquininha, assim, tá? Estamos acostumados a ver f de x igual a y sendo uma função da variável x. E o que seria a função inversa dessa? Seria a função na qual a gente pode escrever o contrário. Olha só, aqui eu estou fazendo o seguinte: eu tenho que a variável que eu vou inserir na maquininha agora, e agora é uma máquina diferente, por isso que eu usei uma letra diferente, eu não usei f, eu usei g, tá? Agora eu vou inserir o y dentro da maquininha e a maquininha vai me cuspir um x, tá? E esse é o conceito de função inversa, tá? E aí eu vou usar um exemplo bem clássico de função inversa pra gente ver. Se eu tivesse, por exemplo, y é igual a e elevado a x, como que eu iria achar a função inversa? Tá vendo, ó? O y é uma função de x, que nesse caso tem uma lei de formação, que a lei de formação é e elevado a x, tá? Então, o que eu vou fazer para achar a inversa? Eu vou tentar isolar o x. Às vezes dá, às vezes não dá. A gente vai ver os dois casos, tá? Então, isolando o x, faço ln dos dois lados, ln de y é igual a ln de e a x. Pelas propriedades da ln, esse x eu dou um peteleco, ele cai. Vai, ln de y é igual a x vezes ln de e. Ó, o x caiu para trás. Só que ln de e é 1. Então, olha só o que aconteceu. A gente achou x é igual a ln de y. Isso é exatamente a função inversa, tá? Olha só, x é igual a uma função de y, um g de y. Isso aqui é o meu g de y. Então, o que a gente achou? A gente achou, então, que as funções e elevado a x e ln, tá? A função exponencial e a função logarítmica, são funções inversas, tá? E funções inversas, elas costumam ser simétricas em relação ao eixo x, tá? Nesse esboço até dá pra ver já isso. Ok, mas eu não quero saber da função inversa, eu quero saber da derivada da função inversa, tá? Então, se eu escrever assim, ó, opa, saiu voando o recorte. Se eu escrever assim, o g de y é a função inversa do y, e aí é a função inversa do f, desculpa, tá? Se o g de y é a função inversa do f, eu escrevo com essa notação, f a menos 1, tá? Essa é a notação para inversa. Bom, sabendo f menos 1, como é que eu acho a derivada desse carinha, tá? E aí vamos ver alguns exemplos para a gente descobrir a derivada, tá? O primeiro exemplo foi o que a gente acabou de ver. E elevado a x é nosso y, tá? E aí, fazendo a função inversa, eu acho, a operação inversa, eu acho que x é igual a ln de y. Só que o x vai ser a minha função inversa. Então, a função inversa é essa aqui. Para derivar esse carinha aqui, é bem tranquilo. Se eu derivar em relação a y, é só eu derivar ln de y. Isso aqui vai dar 1 sobre y. Tcharam! Agora vamos ver um outro exemplo. Esse cara aqui. Vamos isolar o x. Passando 2 para o lado, eu tenho y mais 2. Tá? Então eu vou ter y mais 2. Só que vai ser y mais 2 igual a 3x. Então para eu terminar de isolar o x, eu tenho que dividir por 3. Então olha só, achei a função inversa. Beleza? Só que de novo, eu não quero a função inversa, eu quero a derivada dela. Esse assunto de hoje é derivada. Então eu derivo esse cara em relação a y. Tá? Como isso aqui é uma função de primeiro grau, tá? Multiplicado pela constante 1/3, é só constante, sobra só constante. Então o que acontece? Eu achei aqui a derivada da inversa e percebe que ela é uma função, tá? Ela é uma função de y. Então se eu quiser achar a derivada da inversa quando y é igual a 2, eu troco aqui por 2. E aqui nesse caso, como é uma constante, tá? Não tem jeito, a derivada vai ser sempre igual. Só que nem sempre a gente vai conseguir escrever essa derivada como uma função explícita assim de y, tá? Então, olha só uma coisa que pode muito bem acontecer. Pode acontecer, ó, isso é danado de cair em enunciado de prova. Te dá uma f de x, tá? E pede a derivada da inversa quando y é igual a 2. E aí, ó, é muito importante a gente lembrar que isso aqui é um y igual a 2 e não um x, porque a gente está muito acostumado a ver o x dentro desse colchete. Mas é um y, tá? Não se confunde. Nesse caso, a gente não consegue isolar para fazer a mesma coisa da outra vez.
Mas e aí, o que a gente faz? Senta e chora? Não, não precisa sentar e chorar. Sabe por quê? Porque a gente tem uma ferramenta muito especial e que dá muito certo, que é essa aqui, para resolver esse problema, tá? Essa ferramenta vai dar a respostinha pra gente. Apesar de a gente não poder isolar, a gente vai poder escrever a derivada da inversa como o inverso da derivada da função normal. Tá? Falando assim fica um pouco confuso, mas a gente vai poder resolver olhando para isso aqui. Então vamos lá. Esse f' é a f' é derivada desse cara. E é derivada em relação a x. Então olha só como vai ficar. Eu vou ter f menos 1, vamos repetir esse lado, tá? F menos 1 derivado de y é igual a 1 sobre a derivada do f. E aí a derivada do f eu coloco 5 para cá, vai dar 5x, e o 5 cai em uma unidade e vira 4. E a derivada de x é 1, então vai dar mais 1. Só tem um probleminha aqui. Dessa vez eu achei um f de y com um x aqui pendurado. Mas por que isso não é tanto problema assim? Porque como a gente quer f com y é igual a 2, f menos 1, linha, com y é igual a 2, tá? Cuidado de novo, ó, é bem importante, é y que vai ser igual a 2, não é o x que vai ser igual a 2. O que eu vou fazer? Eu vou achar então o x que dá o y igual a 2. E aí, se eu achar esse x, eu posso colocar ele aqui. E aí eu resolvo a questão mesmo que essa função não seja explícita em y, tá? E aí, ó, vou ter o seguinte. Opa. Quando y é igual a 2, x é... Aí eu vou ter o seguinte. 2, aqui é o y, igual a x à quinta mais x. Esse caso aqui, a gente consegue ver que se x for igual a 1, isso é verdade. 1 à quinta dá 1, mais 1 é igual a 2, tá? Às vezes você vai ter que resolver uma função mais complicada para achar o valor de x. Às vezes pode dar mais de um x diferente, tá? Mas nesse caso aqui, a gente tem que o valor de x que faz y ser igual a 2 é 1. Então é esse o número que eu vou jogar aqui. Então isso aqui vai dar 5 vezes 1 à quarta mais 1. F de menos 1, linha, ou seja, a derivada da inversa quando y é igual a 2 é igual a 5 mais 1, no denominador, 1/6. E é isso aí. Esse vídeo te ajudou? Responde aí.